nós encerramos mais cedo, nós encerramos também. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé então. Vamos fazer uma oração. Mais uma vez eu quero saudar a igreja capaz do Senhor. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. As irmãs cantaram, Senhor, louvores, e agora, Pai, queremos ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, que não venha ser apenas eu, mas o teu Espírito em minha vida, Senhor, para transmitir a tua palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Eu fico aqui sentado, né? Ouvindo ali cada testemunho, né? Cada experiência que os irmãos passaram, né? E eu fico assim maravilhado, porque é o mesmo Deus de todas as histórias, de todos os testemunhos. É o mesmo Jesus que estava lá, cuidando de cada um, né? De cada um de nós. E quando o diácono Maurício falou ali que só ele da família dele foi chamado, eu me lembrei de mim também, né? Porque só eu. Já fazem 30 e poucos anos e eu não fui mais lá na minha terra. Depois que a minha mãe morreu, que já faz alguns anos, minha mãe e meu pai morreram, eu não fui mais para lá. Então eu não sei se alguém se converteu lá, tomara que sim, né? Mas eu tenho uma irmã, naquela época ela trabalhava numa malharia e levou uma foto que eu estava naquela foto, né? Então ela tinha uma amiga lá, a melhor amiga dela, mostrou a foto e a amiga dela disse: pô, mas quem é esse cara aí? Esse cara que é meu irmão, o Guinho, porque lá onde eu moro ninguém me conhece por Laerte, é Guinho, né? Se perguntar quem é o Laerte, ninguém vai saber. E ela disse: pô, eu quero conhecer alguém, me apresenta alguém. E essa moça, ela é evangélica, né, irmãos? Deus usou essa moça, né? Muito querida. E aí a gente se encontrou numa pracinha lá e ela começou a falar de Jesus para mim. A gente até teve um namorinho rápido assim, mas eu não tinha sentimento por ela assim, né? Mas ela me ensinou muito a palavra de Deus e ali ela conseguiu me levar na igreja. Mas antes dela me levar na igreja, o diabo me usou para levar ela numa discoteca chamada Tarântulas Discoteca. E ela disse: eu vou contigo nessa Tarântula Discoteca. Irmão Nilson, tinha uma tarântula assim, desenhada assim, ó, na parede assim, da discoteca. E o olho da aranha era assim, fosforescente, assim, você entrava ali, doidão ali, parecia que a aranha estava se mexendo. E ela entrou lá dentro comigo e ficou lá até o final. E eu disse: agora eu vou na igreja contigo. E ela me levou na igreja. Pastor Alcimar Fernandes estava pregando. Hoje ele está lá em Orlando, nos Estados Unidos. Um homem muito raro, tinha uma autoridade sobre os demônios que era tremenda, né? E eu comecei a tremer ali, né? Minha perna começou a tremer e ele pregando, ela colocou a mão na minha perna para me acalmar. Eu fiquei emocionado. E de repente os irmãos começaram a falar línguas estranhas e eu comecei a rir, irmão. Não consegui me controlar. E ri. E eu já vi depois, no longo da minha caminhada, acontecer isso com outras pessoas. Eu pregando, falando em línguas estranhas e meu irmão rindo lá. E eu me lembrei de mim, né? Então cada passagem assim, eu acho muito lindo.
E eu comecei a gostar, eu sei, primeiro dia que eu fui na igreja, né, os irmãos aí são pecador não, tá, irmão? A gente falava lá o banco do pecador, que é o último banco da igreja. Eu sentei lá no banco, lá escondidinho, mas a minha irmã, ela falou para essa moça, a Rosângela, ó, tu nem, olha, ele não vale nada. Eu não valia nada não, sabe? Ele não vale nada, ele não vale nada, ele não vale nada. Não, mas mesmo assim eu quero conversar com ele, tá? Sentei no banco dos pecadores, se alguém dos meus amigos passasse ali e não me ver, né? E daqui a pouco eu já estava no meio do banco da igreja, daqui a pouco eu já estava lá com a juventude lá, né? E daqui a pouco comecei a incomodar o pastor que eu queria aprender a tocar bateria. Pastor, eu quero tocar bateria. Tá, mas primeiro vai ter que se batizar e tal. Não, então dá um tempo, então. Dá um tempo. E eu me decidi a batizar, mas eu queria ir a última vez numa discoteca, recreio. Não era mais na Taranta, no recreio. Comprei uma camisa preta bonita, uma calça da Lee Levis, que naquela época Lee Levis, Yves Saint Laurent, e fui nesse baileco aí, né? Cheguei lá, irmãos, eu estava tomando uma cerveja com um colega de escola, passou um gaúcho, que era um gaúcho aqui, não? Só a mulher do Zé, né? Passou um gaúcho assim, grandão, menos um pouco que o irmão Nilson, porque o irmão Nilson é mole, mas era quase igual. Ela aqui, né? E passou assim, me dá essa cerveja aqui, tia. E tomou da minha mão aquela cerveja, rapaz. Aí eu disse, irmão, eu não quero estragar a festa do pessoal, vou pra rua lá na Luma Central. Briguei lá, pastor. Ele deu um jeito de pegar esse meu dedo aqui, ó. E ele ia cortar o meu dedo. E eu dei um jeito de virar, aí enfiei os dois dedos assim no olho dele, que foi até o meio do olho. Quanto mais ele mordia, mais. E era o meu último dia lá no mundão, lá, porque eu ia me batizar, sabe, pastor? E aí assim, quando ele viu que ele ia ficar cego e eu só ia perder o dedo, ele resolveu largar. E largou e ficou nos olhando assim. E depois de algum dia eu me batizei, graças a Deus, me senti muito bem. Aí comecei a tocar bateria, aprendi uns toquezinhos no violão. Aí entrei no Instituto Teológico, estudei para ser pastor, queria ser pastor. E essa menina que me conquistou para Jesus foi minha professora do Instituto Teológico, me deu aula, sempre me incentivou, graças a Deus. Ela dava aula de português, tinha até português no Instituto Teológico, e graças a Deus, irmãos, estamos aqui, né? Tivemos os nossos altos e baixos, mas agora a gente está bem, graças a Deus. Então, irmãos, para que não fiquem em minhas palavras, eu não preciso se sentar não, se levantar não, tá? Está escrito assim, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, está escrito assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
Em verdade vos digo que alguns há de não aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, podem fechar a Bíblia, irmãos? O que eu vou dizer para você? Que eu sei que muitas vezes a cruz pesa, irmãos, pesa. Muitas vezes a cruz ela pesa tanto que nos dá vontade até de largar a cruz. Mas Jesus, Ele nos ensina que nós não devemos largar a cruz, mas sim carregar a cruz e seguir a Ele. Muitas vezes nós temos que nos negar a nossa própria vontade. Hoje eu estou com vontade de ir. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Não, mas se eu for à igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou me fortalecer, eu vou voltar mais forte, mais aliviado, posso receber uma bênção. Por que eu vou ficar fazendo em casa? Vou ficar vendo esse televisão, mexendo no computador, no celular. Então eu vou negar a minha vontade e vou fazer a vontade de Deus. E vou para a igreja, que é o melhor lugar que eu posso estar. Em outra versão diz também que Jesus Cristo, Ele disse que aquele que nega Ele perante os homens, Ele também vai negar nós perante Deus. E aquele que confessar Jesus perante os homens, ele também vai confessar nós perante Deus. Então nós temos que confessar o nome de Jesus. Nós temos que pregar, temos que falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus é maravilhoso. Mas com isso nós também temos que dizer que a vida com Jesus também não é fácil, irmãos. É uma vida de renúncia. A gente não pode mais fazer toda aquela vontade da carne, tá certo? A gente erra, todo mundo tem um pecado. O apóstolo Paulo, ele fala de um espinho na carne que atormentava ele. Senhor, me tira esse espinho da minha carne. Muitos teólogos inventaram, até disseram que o apóstolo Paulo era homossexual. Até isso falaram. Que o espinho na carne dele era isso. Outros falaram que ele matou muita gente e tinha um remorso muito grande no coração. E outros etc e tal. Tem coisas que é só Deus, como a irmã que falou, a irmã Larissa. Tem coisas que é só a pessoa e Deus. Você pode ter um grande amigo, um grande irmão, um grande pastor, mas não adianta. É Ele e Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Amados, então o que acontece, meus irmãos? Se você sente prazer em tomar café todos os dias, faz um sacrifício. Eu vou tomar café uma vez por semana. Sacrifício santo. Jejum, né? Quanto tempo faz que você não faz o jejum? Né? Eu conheci um pastor que ele era viciado em house. Não tem aquela balinha house, metolímpicos, house. Ele disse que todo dia o pastor Crispim, ele é pastor Crispim, ele tinha um centro de recuperação lá nos macacos, lá no Vale dos Ossos Secos lá. Ele tinha um centro de recuperação. Muitas vezes o pastor, aquele pastor que vem aqui, o Franklin, pastor Franklin,
pregou lá. Muitas vezes eu vi o pastor Franklin pregar lá, tá? O pastor Franklin é uma bênção, aquele irmão. E esse pastor Crispim, ele disse que todo dia ele tinha que comprar um house, até o momento que o Espírito Santo tocou na vida dele e disse: eu não quero que tu compre mais esse house. Tu já está fazendo a vontade da tua carne. Pois ele nunca mais comprou house, porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Oh, glória! Era muito melhor do que o house. O que Deus tem para você, irmãos, você não tem noção. Se você permanecer na fidelidade com Deus, se esforçar, eu me esforço, irmãos, até onde eu posso. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu chegue lá e encontre você lá também. Todos nós juntos aqui. Mas, para isso, nós temos o quê? Que ouvir e ouvir a palavra. Então, o que dizer? Eu vou sentar na minha cadeira, certinho, eu deitar na minha cama e vou ver o R.R. Soares pela televisão, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo. Não, aí não. Para mim, isso aí até é bom para evangelização, para uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus. Mas aquele que é cristão, que conhece ao Senhor, ele sabe que tem que largar tudo e vir cultuar ao Senhor no templo, na igreja. Porque Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Os discípulos, os apóstolos levantaram a igreja, lutaram pela igreja, deram testemunhos, morreram, sofreram, cada um de uma forma extremamente cruel. Extremamente cruel. Não sei de como todos morreram, eu sei de alguns. E eu vou citar só um. Por exemplo, o Pedro, ele foi crucificado cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como o mestre dele, o Senhor dele. Né? Vale a pena nós carregarmos a cruz. Vale a pena nós partir para a briga contra o mundo e não deixar a doença, a dificuldade financeira, as adversidades da vida impedir de nós conquistarmos o reino de Deus. Hoje, se você for aqui no centrinho, aqui ó, perto do Mercado Silva, ali, aqui no centrinho aqui ó, tem uma farmácia, uma do lado da outra e na frente da outra. Se você for mais lá na frente, lá no Monte Alegre, tem uma farmácia na frente da outra. Se você for lá no túnel, lá tem uma farmácia na frente da outra. Se você for aqui em Camboriú, tem um hospital. Se você for lá no Balneário Camboriú, tem um hospital. Se você for lá em Itajaí, também tem um outro hospital. Antigamente não era assim, não. Antigamente não era assim, não, irmãos. E era tempos de guerra. O povo vivia guerreando, se esfaqueando, sofrendo. E eles só tinham ali a sua fé em Jesus. Em Jesus e em Deus. Não tinha remedinho, não. Era na unha. Não tinha antibiótico naquele tempo, não. Não tinha transplante de coração, essas coisas modernas que tem hoje, pastor Jarbas. Era no joelho. Era em fervente oração. Era o último recurso, era o Senhor. E ali Jesus operava milagres. Até ressuscitava. Até dava vista aos cegos.
até curava paralíticos, sem antibiótico, sem cirurgia, sem bisturi, sem faculdade, tudo por intermédio da fé. Irmãos, nós também podemos alcançar maravilhas por intermédio da fé. Quando nós depositamos a nossa fé genuína. Pastor, isso aqui é um óleo ungido? É um óleo ungido isso aqui? Então, aleluia, Jesus. Eu quero chamar aqui. É assim, é porque muito irmão com nome parecido. Oniel, né? Osiel, quero que você venha aqui na frente. Eu quero fazer uma unção com óleo sobre a tua vida, porque Deus ele tem um projeto. Ele se coloca de pé, por favor. Nós já vamos encerrar, passar a palavra ao pastor. E pelo pouco tempo que a gente conversa assim e tal, eu sei que Deus ele tem um plano muito grande na tua vida. E Jesus ele te ama, tá? Jesus ele gosta muito de você. E você está na boca de oração de muita gente. Tem muita gente orando por você. E hoje o pastor Laerte quer fazer essa unção na tua vida. Chega mais aqui pertinho, aleluia. Os irmãos estendam as mãos aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu conheces o coração do Teu servo. Conhece a sua vida, a sua família, o que ele pensa, o que ele fala, Senhor. Meu Deus, que através dessa unção, como esse óleo ungido, Senhor, que foi orado, buscado a tua presença, ele possa ser cada vez mais transformado, abençoado e revestido de todo mal. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o atrapalho, todo o embaraço, todo o olho grande agora sobre a vida dele, Senhor. Abençoa profundamente a sua vida, a vida da sua família, Pai. A sua vida espiritual, prospera, abre as portas, Senhor. Derruba todo o laço do inimigo, Pai, sobre a vida dele. Que essa unção, meu Deus, possa fazer uma grande diferença na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vai com fé, meu querido. Eu vou passar aqui para o pastor. E eu agradeço a oportunidade aos irmãos.